por aqui, reta final, dia de avaliação, né? É isso mesmo, unidade 3 e a matemática se despedindo do terceirão. Assim, marromeno. Não, mas Vamos ter umas eletivas, mas a disciplina mesmo nós encerramos hoje. Eu tenho certeza que todos, né, vão passar por média. Nem vão precisar de recuperação. Nem vão precisar, mas a gente vai mandar a recuperação, a gente professores. grava aquela aula só de... Porque eles tabela, precisam, mas assim, certeza absoluta que todos vão conseguir, né, obter êxito. E o melhor, todos têm agora capacidade de continuar estudando para o Enem. Lembrando que o nosso foco principal com vocês não é nem essa avaliação de hoje, tá? O nosso foco principal é que vocês consigam se desenrolar e treinar cada vez mais para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Bora então para frente, para o alto, aula 71.1 na telinha. Vamos lá fazer a revisão geral da unidade 3, onde a gente revisa aqui 6 assuntos. Função afim, Parte função 2, quadrática, parte 2, polinômios, parte 2, equações algébricas, parte 1, análise combinatória parte 2. e trigonometria. E aí, claro, né? Já sabemos que aqui a gente determinou 6 assuntos, mas a unidade 3 é muito mais que isso, né? Além disso, temos aí probabilidade, temos alguns detalhes que a gente viu e a gente não pode deixar passar por despercebido, mas esses aqui são os que a gente elegeu, né, para poder revisar com vocês. Mas toda a unidade é importante, certo? Certinho. E para finalizar as aulas de matemática, né, do terceirão, tiveram professores que ainda mandaram algumas fotinhos e falaram: prof, será que ainda dá para mandar? Será que ainda dá para colocar? Já tínhamos enviado todas as aulas, mas um pedido de vocês é uma ordem pra gente. Então a gente foi lá, volta a fita, volta o filme aí, a gente colocou e inseriu aqui nos slides para poder homenagear e dar o oferecimento do dia. Então, primeira fotinho, o oferecimento do dia hoje vai para a escola Josué Montelo, distrito de Santa Cruz da Serra, Jaru. A professora é Vânia Lúcia. Santa Cruz de La Serra, chegada da Bolívia. Distrito de Santa Cruz da Serra, lá em Jaru. Vamos dar uma olhadinha lá na tela para ver eles mais de pertinho? E a turma é bonita, a professora Vânia Lúcia tá na foto. Olha aí que legal, fizeram uma foto toda bonita, né? E a escola é a Josué Montelo, lá em Jaru. Professora Vânia Lúcia recebe aqui o nosso abraço, então, nosso carinho para todos vocês, nossos meninos, nossos alunos, certo? Certinho. Mais um? Vamos lá, temos aí 3 oferecimentos do dia e agora vai para a escola Salomão Justiniano de Melgar. Essa eu sei, Guajará. Distrito de Surpresa, Guajará-Mirim, a professora é a Maria Luzia. Ela mandou a foto, disse que foi um passeio que eles fizeram. A foto não está muito legível, pegaram muito sol na foto. Tiraram uma foto toda bonitona aí na escada, então vamos aqui para mandar um abraço mais de pertinho aqui. Então, ó, a gente aqui cumpre com o pedido de vocês. Então, a foto tá na tela. Alunos da Salomão Justiniano de Melgar, distrito de Surpresa na CRED Guajará. Beijo também no coração, tá? Para todos vocês. Sintam-se abraçados por nós. Os professores já se despedem com o coração apertadinho, porque realmente... missão cumprida, mas sentiremos saudades. E agora, olha só o que acontece. Geralmente, vocês vão para a escola, 6 alunos, e lá na sala de aula se encontram com vários colegas, né? Verdade. Você tem vários, às vezes a turma tem 4, 5, tem 3. Uma quantidade boa, né? Olha só, né? 6, turma bem grande 11. e tal. Aí você passa a tarde toda com seus colegas estudando e tal. Legal. Você troca informações, toma um tererê, às vezes vocês fazem um lanche ali. Beleza. Mas nós temos uma realidade muito especial, numa escola muito especial, um local que é muito desejado de ser visitado sempre. Com todo mundo que você conversa, eles falam assim: o meu sonho um dia é ir lá, e fala o local. Verdade, né? Forte Príncipe da Beira, nós temos na Escola General Sampaio, né? A extensão da Angelina dos Anjos, uma única aluna no terceirão. Nossa aluna dia, Stephanie, a professora Mérios mandou a foto da Stephanie e ainda disse mais: professores, coloca lá
Diz que ela adora, ama fotografia, diz que ela ama as aulas de matemática e ela está de aniversário por esses dias. Então aqui fica o nosso parabéns, nosso desejo de felicidade a Stephanie. Sucesso, então, em homenagem a todos os alunos da mediação, parabéns a todos, a gente homenageia todos por intermédio da Stephanie. Né? A professora Lúcia já foi lá. Nós conhecemos General, a né? Stephanie, não foi? Isso, você foi também, né? Fomos, E a gente conheceu a Stephanie pessoalmente, uma menina de ouro. Então, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora, você imagina só, estudar com os colegas, um monte de gente, às vezes é cansativo, né? Às vezes você fica ali me se arrastando. Você imagina só ela sozinha. Né? Ela e a professora devem ser muito amigas, devem ficar ali. Professora né? Melis também, um beijo no coração para todos os professores presenciais. A gente homenageia em seu nome, certinho? Agora, hora de revisar os assuntos da unidade 3. Olha lá. Lembrando um pouquinho de função afim, a gente viu lá na aula 50. Isso. A função afim é aquela função que, na sua estrutura, ela tem um formato de AX mais B. F de x igual a AX mais B. O A é o termo dependente, ele depende de x, e o B é o termo independente, ele está sozinho, tá certo? Então essa é a estrutura da função afim. Certo. E aí, falando um pouquinho mais dela, né? O valor numérico, todo mundo já sabe, máquina de calcular. Os zeros são as raízes, né? A gente vai usar a equação de Bhaskara e tudo mais. E o gráfico da função, quem determina é o A, né? O valor de A aqui, o nosso A aqui, do nosso AX mais B, esse A aqui é que determina se a nossa função é crescente, se o A for positivo, decrescente se o A for negativo. Então, preste atenção aos detalhes, porque pode pedir algo nesse sentido aí, tá bom? Beleza, beleza? Ainda falando da função afim, existem os casos particulares, né? Como é que é mesmo? Bom, nós temos a função constante, quando o A é igual a zero. Nós temos a função linear, quando o B é igual a zero e o A é diferente de zero, tá? E nesse caso aqui, para a função ser linear, o nosso A tem que ser também diferente de 1, né? Porque se for 1, ela é linear também, mas é chamada de identidade. Isso mesmo. E aqui aquele resumão, né, que a gente já falou nos slides anteriores, falando da nossa função afim, ou seja, o nosso mapa mental ideal para os seus estudos, certo? Certinho. Passando aí agora para a aula 53.1, vamos de função quadrática, ou a seja... função quadrática é aquela que tem a estrutura ax ao quadrado mais bx mais c. Nessa daqui, o A não pode ser zero de jeito nenhum, porque se o A for zero, ela deixa de ser quadrática e passa a ser, né, linear, função do primeiro grau. O valor numérico também é dado pela substituição do x, né, pelo número dado, só fazendo a continha. Beleza. Avançando um pouquinho, falando da nossa função quadrática, a gente tem o nosso passo a passo, né, de resolução, né? Não sei se eu falei lá na função afim da fórmula de Bhaskara. Se eu falei, me desculpa o equívoco, tá? A fórmula de Bhaskara na função quadrática, né? Então aqui a gente descobre quem é A, B e C, a gente calcula o valor de delta, depois aplica na fórmula de Bhaskara e acha as raízes x1 e x2. Lembrando que se o delta for igual a zero, só tem uma raiz ou duas raízes iguais. Olha só aqui, ó. Delta maior que zero, duas raízes, que toca no gráfico duas vezes. No delta igual a zero, toca no gráfico somente uma vez no eixo x. E delta menor que zero não tem raízes, não toca no eixo x. Essa aula é muito rapidinha, né? Só uma passada em 6 assuntos estudados na unidade 3. Ainda falando da função quadrática, cada coeficiente tem a sua função. O A, novamente, indica agora a concavidade da parábola, né? O B indica que depois que a parábola tocou o eixo Y, que sentido segue? Para baixo ou para cima? Ou seja, positivo ou negativo? E o valor de C é o valor que toca o eixo Y. Certo? Certinho. Então vamos agora para a aula 59, falar um pouquinho sobre os polinômios. E aí? Polinômios, né? Nos polinômios, nós vimos já dois modelos de polinômios, que é o polinômio do primeiro grau e o polinômio do segundo grau, que são as funções. É uma expressão formada por letras e números somadas, tá? E nós temos as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Adição e subtração só posso fazer quando eles são termos semelhantes.
A multiplicação é feita multiplicando número com número e letra com letra. Se a letra for igual, aí eu repito a letra e somo os expoentes. Já na divisão de polinômios, nós temos um dispositivo prático, chamado do dispositivo de Brio-Ruffini. São passos rápidos para fazermos a divisão. Aí temos os 5 passos sucessivamente, mas melhor mesmo é mostrar um exemplo, né? Olha lá, se a gente tem um polinômio 3x elevado à quinta menos 2x quadrado, na quarta mais 3x quadrado mais 1, a gente coloca a nossa raiz da função no primeiro momento ali e depois os coeficientes, né? Lembrando que quando não temos, temos que completar com 0. E aí vamos fazendo aquele procedimento, baixa o primeiro resultado e vai, multiplica, soma, multiplica, soma. Esse multiplica-soma nos deixa um resto, né? E esse resto é o que sobra e o nosso quociente é um novo polinômio formado, né? Aí, claro, para fazer essa parte você tem que praticar, tá bom? Então aqui a gente colocou a raiz. Quem é a raiz? O número que zera aqui, ó. 2 menos 2 zerou. Aí aqui a gente vai colocar os coeficientes. Por que zero? Porque não tem ninguém x ao cubo. É 0x ao cubo. Depois 3x quadrado, depois 0x, não tem ninguém no x, e 1 é o termo independente. Aí sim, vamos lá, multiplica, soma, né? Multiplica, soma, e assim vai fazendo esse procedimento, tá bom? Beleza, beleza. Beleza. Já lembramos as 3 primeiras, agora vamos para as 3 últimas. Aula 60.1, a gente viu as equações algébricas, vamos ver. Bom, equações algébricas são as equações normais que nós trabalhamos. Nós encontramos as raízes, nós encontramos as soluções, não é? Se ela é do primeiro grau, ou seja, se não tem um expoente lá no nosso xzinho, eu resolvo naturalmente, passo o número para um lado, letra para o outro, mudo as operações e vou resolvendo tranquilamente. Então, raiz é nada mais, nada menos do que encontrar o valor de x. O conjunto solução é aquele conjunto formado por todas as raízes que eu encontrei. Se é de primeiro grau, só tem uma. Só, né? Se é do segundo, pode ter até 2. Se é do terceiro, pode ter até 3. E assim vai. Aqui um mapinha mental falando um pouco sobre a expressão algébrica, que envolve letra, que é um valor desconhecido, que temos a parte literal, a parte numérica, né? Então tudo isso é para a gente internalizar o assunto aí sobre as expressões algébricas, tá bom? Beleza. Vamos de análise combinatória agora, na aula 65.1, a gente viu a questão de como resolver agrupamentos, né? Que a gente tem 3 casos. Temos permutação, temos arranjo e temos a combinação. E o que os difere? Vamos lembrar. Bom, vamos lá. Todos eles são, né, indicações de como fazer contagem, de como contar os elementos que são formados naquele grupo. Só que nós temos alguns modelos de contagem que são feitos somente por ordenação. Quando que eu sei que eu só tenho que ordenar? Quando o número de elementos for igual ao número de posições. Eu quero colocar 10 pessoas numa fila, então vai ter que ter 10 espaços para eu colocar 10 pessoas. Aí é permutação. O arranjo, depois de ordenado, eu preciso escolher. Então significa que no arranjo a ordem é importante. A ordem que eu coloquei no posicionamento dele lá, eu vou usar com importância. Então, arranjo, ordena e escolhe. No arranjo, a ordem é importante. Combinação. Combinação, eu só tenho que escolher no grupo. Então, se eu só vou escolher, a ordem não é importante. Então, só escolhe. Beleza! E desse jeito a gente consegue, então, resolver pelas equações, mas não mais preocupado com as equações, e sim com a leitura e interpretação do que fazer, né? E aí, de cara, a gente vai praticando e aprendendo a usar todas as equações aí. Aqui temos o nosso mapa mental, que faz sempre aquele resumo. Com suas fórmulas específicas. Fala também do princípio de contagem, né? A gente tem o início de tudo, que é o princípio multiplicativo, né? E aí vê aqui, tem permutação simples, tem permutação com repetição, que é o caso dos anagramas. Quando repetimos letras ou repetimos números, né, a gente tem essa situação, tá? Existe ainda a permutação circular, a gente não falou muito para vocês sobre isso, mas o que nós cobraremos vai ser permutação simples, combinação simples e arranjo simples, certinho?
Certinho. Então vamos em frente para a última aula de revisão de hoje, a aula 67.1. No finalzinho da unidade a gente trabalhou com vocês a trigonometria, medida dos três ângulos, ou seja, medida dos triângulos. E o triângulo usado aqui tem que ser o retângulo. E aí temos seno, cosseno e tangente. E para resolvermos ou entendermos bem trigonometria, nós temos que estar atento a alguns detalhes do triângulo retângulo. O triângulo retângulo ele tem um ângulo reto, ele tem um cateto, outro cateto e uma hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, o maior lado do triângulo. E os catetos podem ser opostos ou adjacentes. Quando eu destacar um ângulo, destaquei o ângulo, aí eu falo cateto oposto, cateto adjacente. E aí eu uso a relação seno, cosseno e tangente. E aí temos o bate-o-sino da trigonometria, né? A musiquinha que não sai da cabeça. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aí precisamos usar os 4 passos para aplicar, certo? Lembrando que primeiro a gente identifica quem é quem, para depois identificar qual razão a gente usa, se é seno, cosseno ou tangente, monta direitinho a proporção e calcula o valor desconhecido. Né? Aplicamos bastante. Quando não temos na nossa tabela trigonométrica do bate-o-sino da trigonometria, precisamos recorrer de uma tabela além disso, né? Que é essa tabela verdinha aqui com muitos arcos, de 1 a 89. Geralmente o exercício dá esses valores aqui em decimais, né? Isso. E aí você só se preocupa em usar. Só isso. Se na prova nós tivermos alguma questão de trigonometria que o ângulo não for notável, se tiver, nós iremos indicar. Assim como o Enem indica, o vestibular indica, concurso indica, porque não é viável a um aluno lembrar tudo isso aqui. Nem nós professores, lembramos de todos. Mesmo sabendo que isso aqui tudo se reduz numa metade. É porque o ângulo, o seno de 1 é igual ao cosseno de 89. O cosseno de 1 é igual ao seno de 99. Então se reduz. Então ficamos pela metade. Até Só o que 45 mesmo assim, é o miolo. só que mesmo assim ainda é trabalhoso, não faz sentido. E aí agora é o detalhe importante. Tranquilidade na hora da prova. Aproveita esses minutos agora, que o professor vai agora, né? Terminamos a aula, vamos terminar a aula, vai organizar a sala, arrumar as carteiras, tem tudo. Tem uma musiquinha ainda, eu acho, tem a música, né? Tem uma musiquinha, vamos aproveitar o tempinho aí, né? Mas aí, né, detalhe de você, lembra que lá naquele nosso, como fazer a prova, medita, senta lá na tua cadeira e relaxa, que você vai lembrar de tudo, vai ser tudo tranquilo e você vai conseguir fazer a prova tranquilo, é melhor. Isso mesmo. Certo? E a gente fica feliz de fazer parte da sua trajetória, de trazer todo esse tempo a matemática para vocês. Então, o nosso desejo é que vocês sejam felizes, né? Nós temos uma musiquinha aqui, valeu amigos, e a gente vai cantar rapidinho aqui para vocês para finalizar esse último minuto. Vamos ficar por aqui mesmo, né? Bora. Então, é assim, ó. Há 3 anos iniciamos um longo caminho e nessa viagem ninguém está sozinho e você é um alguém que participou bem. Matemática era um grande perigo, mas quando eu te ensinei você aprendeu comigo. Valeu por não desistir. É tão bom te ter aqui. Eu rezo e peço pra Deus cuidar, a sua vida abençoar. Vou torcer por você até o fim. Professor presencial, eu percebi o seu esforço e reconheci. Então, para sempre amigos, sim, se Deus quiser, vou ter vocês guardados no meu coração, todos os alunos da mediação. E é para vocês que eu dedico essa canção. Todo mundo! Eu rezo e peço pra Deus cuidar, a sua vida abençoar. Vou torcer por você até o fim.
assim a gente se despede do Terceirão Mediação. Sejam felizes, que nós aqui desejamos tudo de bom na vida de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um, professores presenciais, alunos da mediação. Aqui vai o nosso carinho, o nosso reconhecimento, o nosso respeito. E a gente se encontra por aí, né? Daqui a pouquinho com alguns, né, que talvez não tenham conseguido tirar nota boa na prova para passar. A gente se encontra com vocês nas eletivas. Isso E depois, por aí da vida. Sejam felizes, fiquem com Deus. Beijo e até um dia. Tchau, tchau.